Você já se pegou comendo sem parar, mesmo sabendo que não está com fome? Ou talvez já tenha se sentido culpado depois de um exagero na refeição, só para logo em seguida prometer a si mesmo que vai mudar, mas não conseguiu? A verdade é que a gula não é apenas um problema de comida, é uma luta interna, algo muito mais profundo do que simplesmente comer demais. E se eu te dissesse que essa busca incessante por prazer imediato não está te satisfazendo de verdade? Pelo contrário, ela está te afastando da única fonte que pode realmente preencher o seu vazio, Deus. Isso mesmo, a resposta para vencer esse pecado não está em dietas rigorosas ou forças de vontade, mas em um princípio muito mais simples, embora surpreendente: aprender a saciar sua alma e não só seu corpo. Neste texto, vou te mostrar como parar de se sabotar e voltar a viver de forma plena, com equilíbrio e propósito. Está pronto para descobrir como isso é possível? Você vai se surpreender. A gula, para muitos, pode parecer algo simples, uma questão de comer demais ou sem controle. No entanto, no contexto cristão é um pecado muito mais profundo. Quando falamos de gula, não estamos apenas falando de excesso de comida, mas de uma relação distorcida com o que é essencial para a nossa vida. Jesus nos ensina que não devemos viver apenas para o prazer físico, mas para a satisfação espiritual. Quando alguém cai no pecado da gula, ele se coloca no centro, buscando consolo e satisfação nas coisas do mundo, como se elas pudessem preencher o vazio existencial que só Deus pode preencher. Por isso, é importante refletir: o que estamos buscando com cada refeição ou desejo de comer mais do que precisamos? Na prática, esse pecado se reflete no momento em que a comida deixa de ser algo necessário e se torna uma forma de fuga. As pessoas que se entregam à gula, muitas vezes, buscam aliviar o estresse ou a ansiedade com alimentos, em vez de buscar em Deus a verdadeira paz. Não é apenas o prazer da comida em si que está em jogo, mas a substituição do alimento espiritual pela busca insaciável por prazer imediato. Com isso, o coração vai se tornando cada vez mais distante do que é realmente importante: o relacionamento com Deus e a disciplina para viver de maneira equilibrada. É interessante notar que na Bíblia, Jesus fala muito sobre não se preocupar com as coisas materiais, mas sim com o que vem de Deus. Isso nos dá um indício de que nossa relação com os prazeres materiais deve ser comedida, sem que eles ocupem um espaço maior do que o que realmente merece. A gula, nesse sentido, é um reflexo de uma alma que ainda não aprendeu a se saciar nas promessas divinas. Quem vive em busca do prazer constante com a comida, por exemplo, está tentando preencher um vazio que só o amor de Deus pode realmente curar. Não se engane, o pecado da gula não está limitado apenas ao prato de comida. Ele aparece também quando buscamos compensar nossas fraquezas com excessos, seja em qualquer área da vida. Pode ser o consumo desenfreado de bens materiais ou até a obsessão com a imagem pessoal. O princípio é o mesmo: colocar as necessidades físicas e imediatas acima do que é eterno e espiritual. Isso nos leva a perder o foco em Cristo, que é a verdadeira fonte de satisfação. Agora, será que há algo que possamos fazer para enfrentar esse desejo constante demais? Vamos explorar essa questão. Se esse conteúdo sobre o pecado da gula faz sentido para você, curta, comente, compartilhe e se inscreva para não perder mais mensagens como esta. Assim você nos ajuda a gerar mais conteúdo e não perde novos conteúdos. A Bíblia é clara ao abordar o pecado da gula, embora muitas vezes ela não use a palavra gula diretamente. Jesus, por exemplo, nos ensina a não viver para a carne, mas para o Espírito. Em João 6, ele nos fala sobre o pão da vida, indicando que, embora o pão físico seja essencial para nossa sobrevivência, a verdadeira satisfação vem de se alimentar da palavra de Deus. A gula, portanto, pode ser vista como a busca insaciável e distorcida por um prazer imediato, ao invés de se preocupar com o alimento eterno que Deus oferece. A questão central aqui é: como estamos nos alimentando espiritualmente? Na Bíblia, em Provérbios 23, 21 a 22, lemos um alerta claro sobre a gula: não te entremetes com os bebedores de vinho, nem com os comilões de carne, porque o comilão e o bebedor empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Esse versículo nos lembra que a gula não é apenas um pecado que afeta o corpo, mas também pode ter consequências espirituais e materiais. A indulgência excessiva nos prazeres físicos pode nos afastar da vida abundante que Deus planejou para nós. Ao buscar saciar nossos desejos imediatos, corremos o risco de perder o que realmente importa: a presença de Deus em nossa vida. Em outros trechos bíblicos, como em Filipenses 3,19,
vemos que aqueles que vivem segundo a carne têm o ventre como Deus. Isso é uma metáfora para a atitude egoísta e materialista em que se busca satisfazer os próprios desejos sem qualquer preocupação com as consequências espirituais. A gula, nesse sentido, se torna um reflexo do coração que ainda não se entregou totalmente a Deus. Esse tipo de comportamento nos tira da centralidade de Cristo e nos coloca como donos do nosso próprio prazer, afastando-nos da verdadeira paz que só Ele pode oferecer. É importante lembrar que na Bíblia há também muitos exemplos de equilíbrio e autocontrole. Jesus mesmo jejuava, buscando estar em sintonia com o Pai e não com as tentações do mundo. Em Mateus 4:4, ele responde ao tentador dizendo: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Isso nos ensina que, embora a comida seja importante para o corpo, a verdadeira alimentação para a alma vem da obediência a Deus. A gula, portanto, não é apenas uma questão física, mas espiritual. Como podemos aplicar isso na nossa vida cotidiana? Vamos refletir mais sobre isso. Vencer o pecado da gula começa com o entendimento de que a verdadeira satisfação não está nas coisas temporais, como na comida, mas em Deus. Jesus nos ensinou que o homem não viverá só de pão, e essa verdade é essencial. Quando aprendemos a saciar nossa fome espiritual com o alimento que é a palavra de Deus, a gula perde seu poder sobre nós. O segredo está em mudar o foco, buscando não o prazer imediato, mas a paz que vem de viver em harmonia com a vontade divina. Mas como fazer isso na prática? Um bom começo é estabelecer limites claros e intencionais para a alimentação, sempre lembrando que o corpo é um templo de Deus. Além disso, a oração é uma ferramenta poderosa no combate à gula. Muitas vezes, as pessoas se entregam à gula porque estão buscando algo para preencher um vazio emocional ou espiritual. Quando esse vazio é preenchido pela presença de Deus em oração, o desejo de indulgir diminui. Ao enfrentar a tentação de comer em excesso, lembre-se de pedir força a Deus para resistir. Uma simples oração como: "Senhor, me dá sabedoria para honrar o meu corpo e viver de acordo com teu propósito", pode fazer toda a diferença. A oração transforma o momento de tentação em uma oportunidade para fortalecer o espírito. Outra estratégia importante é desenvolver uma mentalidade de gratidão. Quando nos concentramos no que temos e agradecemos a Deus pelas bênçãos, incluindo o alimento, nossa relação com a comida se torna mais saudável. Uma prática simples, mas eficaz, é começar cada refeição com uma oração de agradecimento. Ao fazer isso, você não apenas se conecta com Deus, mas também coloca a comida no lugar certo, como uma bênção, e não como algo que precisa ser exagerado para trazer prazer. Com o tempo, esse ato de gratidão vai moldando seu coração, e a gula perde o controle sobre ele. Não podemos esquecer que a disciplina também é crucial. Às vezes, as pessoas pensam que a vitória sobre a gula vai vir por uma espécie de milagre instantâneo, mas a realidade é que se trata de uma caminhada diária de autocontrole. A prática de jejum, por exemplo, pode ser uma ferramenta útil nesse processo, pois nos ensina a dominar nossas vontades e focar nas necessidades espirituais. Comece com períodos curtos de jejum, não apenas de comida, mas também de distrações, como redes sociais ou entretenimento. Ao fazer isso, você estará treinando seu corpo e sua mente a resistir à indulgência, colocando sua confiança em Deus e não em seus próprios desejos. Agora, como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Vamos pensar sobre isso. Você gostaria de aprender mais sobre a palavra de Deus? Clique no link do comentário fixado para obter acesso. Aplicar o que aprendemos sobre a gula no cotidiano começa com pequenas escolhas, feitas de forma intencional. Cada vez que você senta à mesa para comer, tem a oportunidade de honrar a Deus com o que coloca no prato. Isso não significa que você precisa se privar de todo o prazer, mas sim aprender a fazer escolhas mais equilibradas e conscientes. Por exemplo, ao invés de comer por impulso ou como uma resposta ao estresse, você pode perguntar a si mesmo: estou realmente com fome ou estou buscando algo para preencher um vazio? Isso é um sinal de autoconsciência que te ajuda a alinhar suas escolhas com o propósito maior de viver uma vida mais saudável e focada em Deus. Outra forma de aplicar isso no dia a dia é criando hábitos saudáveis, como praticar o autocontrole nas porções. Jesus nos ensinou a viver com moderação, e isso se aplica à comida também. Você pode começar, por exemplo, a usar pratos menores ou praticar o jejum intermitente, onde você escolhe períodos do dia para se abster de alimentos, não como uma punição, mas como um exercício de controle. Cada vez que você controla o impulso de comer além da necessidade, você fortalece seu espírito e honra a Deus, mostrando que Ele é a fonte da sua satisfação, não a comida. Lembre-se também de que a gula muitas vezes surge como uma tentativa de encontrar consolo em algo que não
não seja Deus. Por isso, uma maneira prática de aplicar esses ensinamentos no cotidiano é substituir momentos de tentação com atividades que nutram sua alma. Se você está ansioso ou estressado, ao invés de abrir a geladeira, talvez seja o momento de dar uma caminhada ao ar livre ou se envolver em uma atividade criativa que te traga alegria. Buscar refúgio em Deus através da oração, meditação ou até da leitura de passagens bíblicas também pode ser um grande alicerce para combater a gula e outras tentações. No fim das contas, vencer a gula no cotidiano não é sobre criar um monte de regras restritivas, mas sobre viver com mais consciência e foco. Ao cultivar um coração grato, ao praticar o autocontrole e ao fazer escolhas que honrem a Deus, você estará colocando em prática os princípios que Jesus nos ensinou. E quando a gula se apresenta, lembre-se de que ela não é apenas uma questão de comida, mas de um coração que precisa se voltar para Deus em busca de verdadeira satisfação. Então, o que você pode começar a fazer amanhã para aplicar isso na sua rotina? Vamos refletir. Agora que você sabe o que é o pecado da gula, como ele aparece na Bíblia e, mais importante ainda, como pode vencê-lo, a questão é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar essas palavras se perderem no ar ou vai colocar em prática hoje mesmo? A mudança começa com decisões pequenas, mas consistentes. O que você pode fazer neste exato momento para combater a gula? Talvez seja dar um passo de autocontrole na sua próxima refeição, ou talvez buscar mais intimidade com Deus quando aquele desejo de exagerar bater forte. Pergunto a você: qual será o primeiro passo para a sua liberdade? Está disposto a transformar sua vida e encontrar a verdadeira satisfação que só Deus pode oferecer? Se você quer continuar aprendendo e aplicando esses princípios de uma vida equilibrada e plena, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe para depois o que pode transformar sua vida agora. Está na hora de parar de viver no automático e começar a tomar as rédeas da sua jornada. Vamos juntos, passo a passo, até a vitória. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.